Fala galera, tudo tranquilo? Vamos para mais um resumão do Vitão e hoje a ideia é falar de membrana plasmática, galera. Mais uma vez um resumão muito focado na resolução de exercícios. E a gente não vai falar só de membrana não, tá galera? Vou ampliar, vou falar de outros envoltórios, vamos falar de parede celular, vamos falar de bactérias gram-positiva e gram-negativa. Maluco, são 10 questões pra gente arrebentar. E pode ter certeza absoluta, esse tempinho que vocês vão ficar aqui vendo, rapaz, vocês vão otimizar muito tempo. A ideia desses resumões é ver conteúdo, mas também ver como de fato eles são aplicados em exercícios, que é o que mais me interessa, que eu quero que vocês façam gol, filho. Quero que vocês acertem questão. Maravilha? Então vai ter Enem, FUVEST, tudo quanto é vestibular do país. Maravilha? Então vamos com tudo, se inscrevam aí no canal, galera. Meu irmão, tamo voando, o Kibio tá crescendo, a galera tá curtindo, estão mandando muito comentário, meu irmão. Não deixem de mandar os comentários, galera. É importantíssimo que vocês se inscrevam e mandem os comentários dizendo: pô, Vitão, tá bacana, tá legal, me ajudou muito, maravilha? Então é isso, gente. Segue a vinheta. Pronto, galera, vamos aqui, cara, falar de quem limita a nossa queridíssima célula, ok? Então a gente vai estar falando aí de um dos componentes básicos da nossa célula, tá? E que, cara, não é a única, né? Porque a gente vai falar de outros envoltórios aí que tem em algumas células. Show de bola? Então o papo é o seguinte, membrana plasmática, ela vai rolar aí na grande maioria dos organismos, né? Podemos dizer que todos, né? A partir do princípio que você considera um organismo vivo, aquele que tem, né, as características básicas de uma célula, tem que ter membrana plasmática. Show de bola? Aí o vírus, Vitão? O vírus, sempre ele, né, galera? O vírus não tem membrana plasmática, né? Ele tem capsídeo, maravilha? Mas aí, dependendo de qual definição para ser vivo você vai utilizar, aí você vai poder falar se o vírus é vivo ou não. Mas eu não vou discutir isso agora não está no momento. Vou deixar aí para um vídeo sobre vírus, obviamente, que é um papo importantíssimo. Então, vamos com tudo na membrana plasmática. Show de bola? Então a gente tem aqui o modelo hoje, né, mais utilizado, né, até porque é o que de fato confere a realidade, sugerido por dois rapazes, né, Singer e Nixon. Filho, os dois fofos. E aí, meu irmão, os caras arrebentaram aqui falando que a nossa membrana, né, ela é composta por uma bicamada de fosfolipídio. Já está escrito aqui, porque eu estava desenhando do outro lado, não sei porquê. Maravilha? Então essa é a composição, ok? Principal da membrana. Mas repare que tem um monte de amarelinho aqui, né? Esses amarelinhos são proteína que, meu irmão, vão auxiliar em inúmeras funções. Mas a gente vai deixar para um próximo vídeo também o assunto que é importantíssimo, que é o transporte transmembrana. Maravilha? Então a gente vai ter muitos solutos que passam por essas, né, proteínas aqui, ó. Então ele colocou até aqui uma proteína de canal, ok? Então, galera, muito importante aí para essa galerinha. Umas menos importantes, mas sempre colocadas aí, ó, as proteínas periféricas e tudo mais. Mas vamos ter que chamar a atenção também para, reparem só, esses fiapinhos que eles desenharam aqui, ó, em verdinho, em vermelhinho, basicamente de carboidrato, ok? Que vão compor o que chamamos de glicocálice, beleza? Então isso aqui, galera, né, o que é rico, seja ligado à proteína, seja ligado a lipídio, mas essa camada externa a gente vai chamar de glicocálice, beleza? E aí vem aquela maldade de vestibular. Toda célula tem glicocálice? Não. Né? As células que principalmente têm as paredes celulares, ok? Como as células vegetais, as células dos fungos, essas aí não têm glicocálice, tá? Então glicocálice a gente coloca principalmente na conta, tá, das células animais, principalmente, tá? Tem alguns protozoários, mas eu não vou nem falar disso porque realmente para o vestibular é irrelevante.
mas já querem matar uma questão clássica de vestibular? É o cara aqui, ó, botar o lado A e para o lado de cá o lado B e perguntar qual que é o lado externo da célula. Aí você tem que dizer o lado A, porque a gente vai ter que falar do glicocálice, principalmente relacionado ao reconhecimento celular. Beleza? Não vou ampliar muito agora a glicocálise, porque a gente vai ter uma questão só falando dela, que já vai me dar, né, muitos motivos para comentar o glicocálise. Beleza? Então fiquem calmos, fiquem tranquilos. Então, lembra que a gente chama, né, o modelo, né, sugerido aí pelos rapazes, né, de mosaico fluido, né? Mosaico fluido, porque repare que você tem várias proteínas aqui, ó, que maravilha, né? E é fluido porque, meu irmão, é dinâmico. Nossa Senhora, a membrana se mexe pra caramba. E vocês vão ver que eu também vou fazer uma questão sobre essa questão da fluidez da membrana, tá? Então a gente vai ver que basicamente a sequência dos exercícios que a gente vai tá fazendo vai complementar esse papo bem basicão que a gente tem da membrana, tá? Então fiquem ligados aqui no colesterol, porque a gente normalmente fala do colesterol, fala de coisa ruim, né? Falou de colesterol, meu irmão, já pensa o quê, né? Pô, ataque cardíaco, né? Você caindo duro ali, calma, filho. Colesterol é importantíssimo para nossa vida, inclusive, né, para a dinâmica aqui da membrana plasmática, beleza? Então ele pode estar relacionado exatamente a essa fluidez da membrana. E isso vai diferenciar muito, mas muito mesmo, quando a gente, né, diferenciar a função da célula, beleza? Então tem células que precisam ser mais fluidas, tem células que precisam ser menos fluidas, ok? Então isso vai variar muito da fisiologia celular. Maravilha? Então, gente, a aula de hoje, basicamente sobre a estrutura, tá? A gente já acabou. Mas fica tranquilo que a gente vai ampliar vários detalhes, beleza? E também o transporte transmembrana, que vai vir num outro vídeo para a gente complementar esse primeiro aqui. Maravilha? Em que a gente já vai estar comentando algumas adaptações, mas eu normalmente gosto de falar das adaptações da membrana quando a gente fala da histologia. Porque aí a gente já fala das adaptações muito já aplicado à praticidade do vestibular, beleza? Então a gente vai ter 2 vídeos de membrana, estrutura e transporte. Mas vamos ampliar isso, galera. Vamos ampliar, porque a gente tem que falar, né? Ah, Vitão, cadê o papo, né? Que o fosfolipídio tem a parte hidrofílica, outra hidrofóbica. Calma, filho. Calma que a gente vai usar questões para ampliar, senão ficou repetindo, aí o vídeo fica longo pra caramba, beleza? Então vamos economizar aqui essa saliva, filho, né? Então, ó, já vamos falar aqui, ó, Enem 2019, e ele me diz o seguinte, ó, que a fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de 2 formas, controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau da insaturação da cauda hidrocarbônica dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, quanto maior, né, a magnitude das interações entre fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Galera, um papo bem bacana, puxando muito para a química. Vem aqui comigo, filho. Bota uma coisa na cabeça. Lipídio não forma polímeros, ok? Eu encho o saquito de vocês. Quando a gente fala de carboidrato, eu tenho monossacarídeo e polissacarídeo. Formamos polímeros. Quando a gente fala de proteínas, a gente tem aminoácidos monômeros. Proteína, a macromolécula, o polímero. Beleza? Quando eu falo de ácidos nucleicos, eu falo de nucleotídeos, que são os monômeros, e a gente tem um ácido nucleico que é polímero. Então, esses 3, carboidrato, proteína e ácido nucleico, eles formam polímeros. Lipídios não, ok? O que mantém as gorduríceas, né, unidas são interações intermoleculares. Very good? Então, vem aqui comigo nesse desenho espetacular. Se você botar o óculos, aí vai, né, ver 3D. Então, o que acontece? Vamos pegar um triglicerídeo, que é o mais clássico de todos.
E lembre o seguinte, na gordura animal, a gente tem basicamente o quê? Ó, os ácidos graxos saturados, beleza? Olha que espetáculo. A gente está seguindo aqui, beleza? E aí, gente, o fato de ser saturado, reparem que a cadeia linear, ok? Faz com que as interações intermoleculares sejam mais fortes, beleza? É como se eu tivesse meus dedos aqui, ó, um abraçando o outro fortemente. E aí, gente, não tem jeito. Quando a gente fala de gordura saturada, ok? A gente vai falar exatamente do que é sólido. Quando você vai lá comer a picanha, aquela bordinha de gordura, ela é sólida, né? Exatamente por quê? Porque ela é composta por o quê? Por ácidos graxos saturados. Então, eu estou falando aqui de gordura animal. Gordura animal, ela é sólida, beleza? Tranquilo? Maravilha. Agora, gente, quando partimos para os óleos vegetais, você vai lá no mercado, na prateleira, tem óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, beleza? Uma cacetada de óleo. Esses caras são líquidos. Exatamente por quê, Vitão? Porque eles são insaturados. E a ideia da insaturação, vocês que adoram química, ou se adoram, é quando você fala de insaturação, é falar de isomeria cis-trans. E aí, gente, olha que bacana. Eu posso ter, ó, representado aqui uma insaturação e repare que eu fiz uma quebrinha de rabo aqui da minha cadeia de ácido graxo. Isso quer dizer o quê? Que o fato, ó, de estarem mais abertas, tá? As interações entre moléculas não são tão fortes, beleza? Então, elas se afastam. Olha o efeito especial, galera. Elas se afastaram, ó. Ô, espetáculo, gente. E aí, galera, o que que vai rolar? Eu tenho que pensar, ó, né, no caso das cadeias insaturadas, caracterizando os óleos vegetais, ok? Que, como a gente já disse, são líquidos. Beleza? Tranquilo, gente? Isso tem muito a ver com o que a questão está falando, ok? Então, como eu disse, a gente vai complementar muito dos assuntos. Lembra que a nossa cabeça aqui, ó, do fosfolipídio, formada por fosfato, vocês são fera em química, ó, PO4-3, é a parte polar. Se é polar, tem afinidade com a água, eu digo que ela é hidrofílica, beleza? Hidrofílica. E no caso das gorduríceas, lembra que quanto maior a cadeia de carbono, mais apolar é, beleza? Então as caldas, elas são hidrocarbônicas, cheias de carboninho, né? Pô, carbono para chuchu, ok? Então ela caracteriza a parte hidrofóbica. Ah, Vitão, qual a importância da natureza da membrana plasmática ser predominantemente de lipídios? Manter a água no seu interior. Lembra que, meu irmão, né, semelhante dissolve semelhante, né? Por mais que os químicos de verdade não curtam muito essa frase, beleza? Lembrem que isso ajuda a entender que se a membrana plasmática ela é de natureza predominantemente apolar, a água vai ficar retida no interior da célula. Bacana? Isso é bem interessante a gente relacionar. Show? E aqui, ó, ele quis desenhar uma insaturação. Maravilha? Então vamos lá. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de 1 a 4. Então ele botou aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Então qual das bicamadas lipídicas apresentam maior fluidez? Para ter maior fluidez, eu tenho que pensar em quê, gente? Interações mais folgadinhas, para que elas se mexam mais. Beleza? Então, ó, quem for saturada, ó, quem for retinho, meu irmão, esquece. Já tira esse cara, já tira esse cara. Maravilha? Beleza. Agora, a 3 tem retinha e quebradinha de rabo. Então, a gente tira essa aqui também. Beleza? Por quê, Vitão? Ué, porque eu tenho a 2, ok? Que só tem quebra de rabo, ok? E a 5? E a 5 tem retinha também, então tira. Então ficou somente a 2, que ela tem cadeias menores
e insaturadas, somente insaturadas. Então pode botar na conta, ok? Que é a letra B de bola. Show de bola, galera? Então, pensou nos óleos vegetais, lembra que na grande maioria das vezes, essa ligação ela é cis, quem gosta de um pouquinho de química, ok? Então lembra que para a gente transformar, por exemplo, óleo vegetal em margarina, que é sólida, a gente pega hidrogênio, taca hidrogênio aqui, Vitão, né? Quebra as ligações π, e aí o que era insaturado fica saturado, e vocês vão olhar lá na embalagem da margarina e vai estar escrito o quê? Gordura hidrogenada. O problema é que lá no processo, né, industrial, né, você não está pegando uma molequinha com uma, no processo industrial, parte do produto pode se transformar em trans. Ah, Vitão, gordura trans. Pois é, gordura trans parte exatamente desse processo industrial de produção de margarina. Beleza? Tranquilo, gente? Então, eu falei para vocês que a gente ia ampliar e ampliamos com força. Show? Então vamos lá, mais um Enem. Gente, Enem gosta muito de membrana plasmática, a gente tem que falar. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento, um específico para as proteínas de membrana do camundongo e outro para proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados no microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. Então, você tinha a célula aqui do camundongo, tinha a célula humana, juntou isso aqui, formou a célula híbrida e largou tipos de, de anticorpo. Vamos fazer um vermelhinho aqui, tá? Só para caracterizar, na bolinha que seria branca, né, o anticorpo que atua na membrana humana, ok? Então repare que inicialmente, quando juntou, eles se ligaram, né, à membrana, só que sempre de um lado só. Só que depois, gente, marcou 40 minutos, olha o que o cara percebeu. Que esses anticorpos, eles estavam organizados, de maneira muito mais distinta, né? Então, o que acontece? A gente vai relacionar, uma das formas de provar que a membrana, ela tem o quê? Fluidez. Maravilha? Olha só, a mudança observada na etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas, movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. Aí, beleza, vamos ler as outras? Permanecem confinadas? Nada disso. Auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios das membranas plasmáticas? Não. Na verdade, vai estar mexendo, como um todo aqui. São mobilizados em razão de inserções de anticorpos? Nada a ver. E são bloqueados pelos anticorpos? Nada a ver também. Então, realmente ficou a letra A. Maravilha? Outra forma de falar da fluidez da membrana. Gente, cara, as coisas se repetem muito, filho. Você não tem que dar mole nisso. Vamos lá. Um professor do ensino médio de uma tradicional escola de Juiz de Fora resolveu fazer uma aula prática sobre membrana plasmática com seus alunos. Ele criou, em laboratório, células com a superfície fluorescente para estudo do modelo proposto por Singer e Nicholson. Nesse experimento, ele usou uma célula com a superfície fluorescente e observou-se microscópio acoplado a um laser. O laser utilizado neste caso é capaz de degradar a fluorescência conjugada, às moléculas da superfície celular. Iniciado o experimento, ele expôs um ponto específico da célula ao laser, ou seja, você tinha a célula aqui, bacana, ok? E você tinha o laser aqui, meu irmão, incidindo num determinado ponto, certo? Um ponto fixo, que ele falou, da célula. Maravilha? Show de bola! Após 5 minutos de exposição à incidência do laser, observou-se que a região, exposta perdia fluorescência, mas o restante da célula continuava fluorescente. Entretanto, após 1 hora de exposição, no mesmo ponto focal, toda a célula perdia, ou seja, no início somente esse ponto, depois, toda a célula perdia fluorescência. Baseado nesse experimento, responda a questão abaixo.
né, quais moléculas perderam a fluorescência e qual é o modelo evidenciado neste experimento. Então a gente tinha que pensar em mosaico fluido, certo? Na área de simétrico, ok? E a gente tinha que pegar as principais constituintes da nossa queridíssima membrana. Eu estou falando de, né, lipídios e proteínas. Tranquilo? Maravilha? Então realmente ficou a letra D de jeans. Maravilha, gente? Tranquilo? Então, reparem que a gente falou de absolutamente três formas bem semelhantes, ok? Bem semelhantes. Isso que é importante, galera, tá? Isso é muito importante, que o cara trabalhou três formas diferentes para falar exatamente da mesma coisa. Tranquilo? Show de bola? Então, beleza. Então, vamos lá, seguindo para a próxima questão. Mais uma aqui, pegando a parte basicona da estrutura. As membranas plasmáticas representam a estrutura mais externa das células, separando o seu interior do ambiente. Lembrando que a gente vai falar de outros envoltórios. Estão constituídas principalmente proteínas e lipídios que, além de compor a sua estrutura, também facilitam o funcionamento celular. Beleza. Vamos lá. Então ele botou aqui um desenho, né? Botou aqui a membrana, deu um zoom 3D, ok? Botou aqui, ó, molécula de lipídio, moléculas de proteína e por aí vai. Vamos lá. Acerca dessa estrutura celular mostrada na figura acima, afirma-se: 1. A estrutura básica das membranas celulares obedece o modelo do mosaico fluido proposto por Singer e Nixon, né, no qual proteínas distribuídas em padrão de mosaico flutuam em uma bicamada fluida de fosfolipídios. Pô, o cara, meu irmão, definiu, né, o modelo todo. Tá lindo. Pô, isso aqui é a melhor definição que vocês já poderiam ter visto sobre o modelo mosaico fluido. Beleza? Vamos lá. 2. Fosfolipídios e colesterol são lipídios anfipáticos, ok? Lembra que anfipático está relacionado ao que, gente? Né? A parte que pode, né? Deve lembrar, né? Vocês conhecem um anfíbio, que está relacionado a extremos. Tem uma parte polar e uma parte apolar, que formam a estrutura básica das membranas celulares. Perfeito, né? Tá bacana. Lembra que a gente comentou que o fosfolipídio ele tem uma parte, né, de fosfato hidrofílica, uma parte, né, de ácido graxo, né, que é bem apolar, ok? E lembra que o colesterol, né, ele é uma molecona bem grandona, ok? E é um colesterol, é um álcool, beleza? Então ele tem uma hidroxila, mas ele é uma baita de uma cadeia de carbono, então por isso que ele é também, né, tem uma grande parte apolar. Show! 3. As proteínas representam um grupo de macromoléculas mais abundantes na membrana da célula. Não, aí errou, né? Mais abundante, os fosfolipídios. 4. As proteínas de membrana atuam como canais iônicos, beleza? Proteínas de transporte, receptores de moléculas sinalizadoras e componentes do citoesqueleto, tá? Belezura. Essa aqui fugiu já um pouco a ideia somente da estrutura, né? Mas eu coloquei aqui só para a gente caracterizar, porque falaremos bastante de transporte na próxima aulinha de membrana. Valeu? Então, seguindo o fluxo. Caraca, galera, vamos lá agora para o glicocálice. Lembra que a gente comentou o glicocálice, né? Aquela camadinha de fosfolipídio. Então, olha que bacana essa questão, porque ele já está definindo as funções do glicocálice, beleza? Além de proporcionar resistência à membrana plasmática, constitui uma barreira contra agentes químicos, físicos, ok? Confere a capacidade de reconhecimento entre células, ok? Isso é muito importante, principalmente para a ideia, né, para a constituição dos tecidos que têm as células parecidas e elas, meu irmão, meio que se agrupam, né? E proporciona a formação de uma malha extracelular que mantém este ambiente adequado com retenção de nutrientes e enzimas, ok? Olha que bacana, ficou faltando uma função legal também para o glicocálice, que ele está relacionado, ó,
a determinação do famosíssimo sistema ABO. Ah, Vitão, não é AB0? Eu gosto de ABO. Eu sou do povão e eu falo ABO. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. O glicocálice é formado por, letra A, ribossomos e ATP? Nada a ver. Colesterol e vitamina? Nada a ver. ATP e ADP, ele facilitou bastante. Glicoproteínas e glicolipídios. Galera, toma muito cuidado com esses termos. A gente tende a ver na bioquímica, né, no ensino médio, tudo muito compartimentado, né? Vocês começam lá vendo carboidrato, depois vocês vão ver lipídio, depois proteína, ácido nucleico, né? Mas lembre, galera, que dentro de todos os compostos que formam o indivíduo, muitas vezes esses caras estão se unindo, beleza? Então, quando você pega um fosfolipídio e desenha aqui, ó, um rabinho aqui de carboidrato, esse é um carboidrato ligado a um lipídio, então um glicolipídio, ok? Se você botar uma proteína e um rabinho aqui, ó, glicídios, né? Carboidrato ligado à proteína, glicoproteína. Show? Então, de fato, você tem glicoproteínas e glicolipídios na composição principal do glicocálice. Beleza? Então, ó, a questão já ajudou vocês a fazerem um resumo. Constituição do glicocálice principal está aqui, ok? E as funções, é o enunciado. Bota aí. Show para o seu resuminho sobre glicocálice. Beleza? E vamos lá. Enem PPL, toma Enem. Nanopartículas de sílica recobertas com antibióticos foram desenvolvidas com sucesso com material bactericida, pois são eficazes contra bactérias sensíveis e resistentes, sem citotoxicidade significativa às células de mamíferos. As nanopartículas livres de antibióticos também foram capazes de matar as bactérias, Escherichia coli, sensíveis e resistentes ao antibiótico estudado. Os autores sugerem que a interação entre os grupos hidroxil da superfície das nanopartículas e os lipossacarídeos da parede celular da bactéria desestabilizaria sua estrutura, beleza? Então a interação entre a superfície da nanopartícula e lipossacarídeo, ok? Então ele botou aqui, ó, fosfolipídio, tá? Os lipossacarídeos que estão aqui, ó, né? Maravilha. Então essa questão, ela é praticamente uma questão de química. E eu digo o seguinte, ó, quando você pensa em polissacarídeos, lembra que é polímero de monômeros. Quando você pensa em monômeros, monossacarídeos, vamos pegar a mais, né, conhecida aqui, né? A gente pode botar uma das mais conhecidas, mas lembre que essa formuleta aqui, pô, tem que estar, né, te fazendo pensar em algo, né? Tô falando de glicose, né, das hexoses. E aí, galera, o que acontece? Vou fazer aqui, ó, a parte mais basicona, tá? Ó, 5, 6, né? Então essa galera aqui, ó, tá cheio, mas tá cheio. Deixa eu só botar aqui pro fundo aqui. OH, OH, OH. Olha esse bando de OH aqui, galera. Beleza? Então você pode ter, dependendo, né, ou um aldeído ou uma acetona, beleza? Mas você tem aqui, ó, os 6 oxigênios, beleza? O resto é sempre o quê? Hidrogênio, beleza? Mas, galera, se a gente tem, né, hidroxil, o grupo hidroxil da nanopartícula, e a gente tem hidroxilas, ok, do nosso monossacarídeo, né, que obviamente unido vai formar polissacarídeos, ok? Lembre o seguinte, eu só posso estar falando de ligação de hidrogênio. Show? Tranquilo, né? Maravilha. Então, gente, olha como que a gente vai relacionando muita santa raça de coisa aqui, ó. Então, vamos mais um. Uma Unesp 2021, uma comunidade de equatorianos com nanismo apresenta a rara síndrome de Laron, também observada em populações judias do Mediterrâneo. Pessoas com essa síndrome carregam uma mutação, olha só,
uma mutação no gene que determina a produção de uma proteína que compõe o receptor do hormônio do crescimento. Galera, olha só que bacana. Lembra que os hormônios eles têm função sinalizadora. Eles saem pelos capilares, se distribuem pelo corpício e para eles sinalizarem a função da qual ele é responsável, meu irmão, tem que ter um receptor para ler esse hormônio. Vitão. E ele está dizendo que, meu irmão, deu uma mutação que escangalhou esse receptor, cara. Beleza? Tranquilo? Então o hormônio circula no sangue da pessoa, mas o organismo não reage a ele, o que impede o desenvolvimento pleno de seus corpos. Ok? Então vamos lá. A mutação responsável pela síndrome de Laron compromete o equilíbrio do pH do meio, nossa senhora, não tem nada a ver. Formação de vesículas de secreção do complexo Golgiense, também não tem nada a ver. Ok? Está lá na parte externa. Polimerização adequada dos aminoácidos das proteínas do receptor, realizada pelo ribossomo, ok? Então essa aqui você até poderia pensar, vou marcar ela, tá? A transcrição do RNA mensageiro responsável pela informação da produção das proteínas do receptor do hormônio, essa aqui ele também está relacionando ao receptor. E tem a conformação estrutural das proteínas do receptor do hormônio, presente na membrana plasmática da célula. Pô, convenhamos que essa aqui está muito mais a cara da resposta. Concordam comigo? Então, galera, ele disse que a mutação do gene determina a produção da proteína que compõe o receptor, ok? Então, ele já trabalhou a ideia na letra E do receptor escangalhado, beleza? Tranquilo? Aqui ele foi só na transcrição, e na outra ele botou aqui polimerização adequada dos aminoácidos, sendo que quem é polimerizado é a proteína, certo? O aminoácido ele é o monômero. Show? Então, viajou, ficou letra E. E aí a gente parte para os outros envoltórios, ok? Lembra que a membrana plasmática ela é comum a todos os organismos, todos, inclusive procariontes, ok? Só que as próprias bactérias, ou até mesmo as árqueas, quem já diferencia aí, tá? Elas têm o quê? Uma camada externa que a gente vai chamar de parede celular. Então, galera, eu botei a célula vegetal aqui para destacar, a parede celular. Show? Que ela está externa à membrana plasmática. Então é importante a gente destacar que a célula vegetal ela não tem o glicocálice, ok? E quando a gente fala de parede celular, a gente pode pensar nos vegetais, ok? E também na grande maioria das algas, tá? E essa parede celular ela vai ser composta por celulose, beleza? Que é um polissacarídeo. A gente pode pensar no caso dos fungos, em que também tem parede celular, só que é composta por quitina, que também é um polissacarídeo, ok? E a gente pode pensar na parede celular das bactérias, ok? Vou botar bactérias, tá? Que é formada por peptídeo glicano, ok? Então, peptídeo glicano. Aqui, galera, já vale um belo de um post-it, Bota um post-itinho aí, decente aí, falando de parede celular, dos vegetais, dos fungos e das bactérias. Só, galera, bactéria, ela, além da parede celular, ela pode ter uma membrana mais externa ainda. Alguns chamam de cápsula, beleza? E qual a importância disso, galera? A gente vai estar falando de bactérias gram-positivas e gram-negativas. Você vai falar, Vitão, para que a gente vê essa porcaria? Filhote, saber se é gram-positivo ou gram-negativo vai me alinhar, vai, na verdade, inclinar para determinar qual o melhor antibiótico a gente vai utilizar numa infecção possível de bactéria, beleza? Só cuidado aqui que tem uma pegadinha, Essa bactéria, repara o seguinte, ela só tem parede celular e aqui já está a membrana plasmática, beleza? Então, repara que ele botou aqui, peptídeo glicano e membrana plasmática. Já essa célula aqui,
tem uma camadinha rosinha aqui, ó, né? E está caracterizando aqui também, ó, a membrana externa. Tem o peptídeo glicano, ok? E tem a membrana plasmática. Só que reparem só, a ideia do teste, né? Se é reagente ou não ao reagente Gram aqui, ó. Você pega aqui um corante, beleza? Vou botar esse rosa-choque aqui bonito. E o que acontece? Quando você só tem a parede celular, esse corante, tá? Ele tem afinidade, então ele vai pintando aqui, ó, a nossa parede celular. Então depois que você joga um solvente, não adianta, ela fica toda corada, beleza? Por isso que a gente diz que ela é gram positiva. Show? No caso das bactérias que têm a membrana externa, olha o que acaba acontecendo. Não consigo impregnar a parede celular, beleza? Aí logo que você limpa, né, você passa um solvente, lava tudo, aí não cora, por isso que é gram negativa. Então, grava aí, beleza? Né? Bactéria que só tem membrana e parede celular de peptídeo glicano são as gram positivas. E as bactérias que têm a membrana externa, a cápsula, são as gram negativas, porque elas não coram. Show de bola? Vamos ver aqui? Vamos lá. Então, ó, primeira questãozinha FUVEST, analise o esquema de uma célula adulta. Então, ele me deu uma célula, ó, 1, 2 e 3, questãozinha bem recente. Ó. As estruturas 1, 2, 3 e 4 caracterizam-se pela presença, respectivamente, de... Vamos lá. 1 é o mais externo, gente, membrana mais externa. Tá com cara de, né, parede celular. Parede celular, se é uma célula, né, vegetal, certo? Ela pode ser o quê? Né? Pode ser um glicídio. Então, se fosse um fungo, tá? Excluindo a ideia que ele desenhou aqui um cloroplasto, tá? Mas aí também poderia ser uma parede celular também de glicídio. Mas, ó, repare que tem cloroplasto, né? Tá aqui, tem a mitocôndria. Show? Maravilha. Então, de fato, tem que ser glicídio. Então, só nessa brincadeira, a gente já tirou 3 alternativas. Beleza? O 2 é o que está um pouquinho, né, mais para dentro. Então, a gente pode caracterizar o quê? A membrana plasmática, que predominantemente é formada por lipídio. Então, pô, já caiu, ficou realmente letra A. Maravilha? O 3 é o vacúolo. Então, o vacúolo, ó, com muita água, ajuda até na digestão de algumas substâncias, armazena pigmento, ok? Tem bastante função aqui para o vacúolo. Maravilha? E o 4 está com cara de núcleo, né? Onde estão os ácidos nucleicos. Maravilha, gente? Ô, beleza, questão para Dedéu, hein, fi? Né? Vamos lá, Enem PPL 2019. As algas são uma opção sustentável na produção de biocombustível, pois possuem estrutura simples e reproduzem mais rapidamente que os vegetais, além da grande capacidade de absorverem dióxido de carbono. Estes organismos não são constituídos por tecidos heterogêneos, entretanto, assim como os vegetais, possuem parede celular. Para a obtenção de biocombustível a partir de algas e vegetais, é necessário utilizar o que, galera? Ué, lembra que a gente não consegue... Pô, questão clássica, né? A gente não consegue digerir celulose, correto? Por isso que a gente come alface para fazer dieta. Né? Essa é a ideia? Já a vaquinha, ela só come grama, filho. Então, e ela ganha peso. Por quê? Porque a vaca, muito malandra, fez uma associação, ela combinou com vários micro-organismos, falou, filho, vamos juntar aqui, tá? Você fica dentro de mim, a amarradona num quentinho danado, abrigada, eu boto aqui um monte de nutriente para vocês, beleza? E vocês digerem a celulose para mim e eu aproveito tudo de bom que tem na celulose. Combinado? Combinado, fechado, very good, go ahead, vamos em frente. E, meu irmão, seguir o baile, tá? Então as vacas, né, o borrico, né, os ruminantes, de certa forma, eles acabam que se aproveitando, já que, né, os micro-organismos digerem a celulose pra gente. Então, gente, estou falando de alga, também estou falando de celulose, então tem que ter celulase para fazer a digestão. Beleza? Tranquilo? Muito mole essa questão, né? Bem tranquilona, tá? Nada demais. E para fechar, eu gosto muito aqui, ó, quem tá no início dos estudos, cara,
pegar as questões do PISM, de Juiz de Fora, que é o vestibular seriado, é muito bacana, porque você pega aqui, ó, o módulo 1 é a matéria do primeiro ano, então citologia, esse papo, sempre se fala muito, você revisa bastante estudando com essas questões. Inclusive tem uma playlist do PISM aqui no canal. Então vamos lá. Micro-organismos incluem seres eucariotos, como algas e ciliados, e procariotos, como arqueias e bactérias gram-positivas e gram-negativas. A parede celular destes micro-organismos possui características específicas. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta. Vulgo o que está errado. Vamos lá. Animais microscópicos não possuem parede celular. E aí, gente? Animais... Cara, animal nunca terá, né, parede celular. Beleza? Nessa ideia? Show de bola. Então, tá ok. Tá? B. Nas algas, a parede celular é constituída de glicoproteínas, ok? Polissacarídeos e hemicelulose. Pô, ele falou de uma maneira, né, bem mais ampla aqui das algas. Beleza. Tá? Em árqueas, a parede celular é constituída de polissacarídeos e proteínas, mas não apresenta peptídeo-glicanos. Ok? Pô, também puxado. Lembra que as árqueas, né, ela já está sendo separada, né, do reino Monera, exatamente por ter uma proximidade aqui, ó, né, quando você bota aqui os eucariontes, tá? A gente bota as árqueas aqui, beleza? Né? E a gente pode botar o reino Monera, tá? Aqui um pouquinho mais para a esquerda, tá? Os dois são procariontes, mas a gente já tem uma proximidade aqui das árqueas com os eucariontes, beleza? Então, show de bola. Aí D, as bactérias gram-positivas possuem uma segunda membrana lipoproteica na parede celular, com polissacarídeos incrustados. Então, e na L disse, eu acho que é o oposto, quer ver? As bactérias gram-negativas possuem uma fina camada de peptídeo-glicano na parede celular. Então, realmente, né, quem não tem, né, lembra que somente o peptídeo-glicano, ok, vai ser as bactérias gram-positivas. Quem tem a membrana mais externa é a gram-negativa. Show de bola, galera? Acabou. Acabou. Questão pra caramba que a gente fez, enfim, né? Muita raça de questão. Como eu falei, o assunto da membrana, da estrutura foi simples, mas a gente foi complementando a cada questãozinha aí com vários assuntos. Show de bola? Espero muito que vocês tenham curtido, beleza? Tá? Espero que tenha ajudado dentro aí de uma praticidade enorme, ok? A vocês alcançarem o objetivo de vocês. Show de bola? Até a próxima, galera. Forte abraço.